meus amores, chegando com mais um episódio, né, do nosso podcast, o podcast da Paixão, né? Lembrando que a rádio oficial da Paixão de Cristo aqui em Nova Jerusalém é a Rádio Liberdade. Estamos, né, com esse episódio aqui, será um papo entre as mulheres, né? Porque do meu lado aqui tem a Marina Pacheco, né? Que dessa vez a gente vai falar sobre os figurinos, né? Porque tem uma outra versão da Marina Pacheco, que também vai interpretar Maria Madalena este ano. Mas esse nosso papo vai ser sobre os figurinos. E do meu outro lado aqui tem a Ana Paula Santana, né? A coreógrafa. E a gente vai falar muito aqui. Tem muitas curiosidades, porque realmente é uma história, né? E vocês vivenciam isso de um outro aspecto, né? Que para nós, né, que somos aí os espectadores, temos muitas curiosidades de saber como são os bastidores. Então hoje a gente vai revelar muita coisa aqui para vocês. Só o comecinho desse nosso bate-papo. Já vou começar aqui com a Marina, né? A Marina Pacheco. Marina, como é toda essa inspiração para esses figurinos, né? Você, que a gente tem que deixar claro aqui, que a Marina Pacheco, né? Ela já acompanha a história dessa Paixão de Cristo, porque o seu avô foi o fundador, né? Que foi o Plínio Pacheco. Então, como é acompanhar toda essa história e hoje ter essa responsabilidade sobre os figurinos aqui na Paixão de Cristo? Olá a todos, é um prazer estar aqui falando com vocês, com todos ouvintes da Rádio Liberdade, fazendo essa cobertura inédita e muito especial. Nosso envolvimento, desde muito cedo, eu sempre, desde muito pequena, queria ser atriz. E estudei, me profissionalizei e fui também me envolvendo com os bastidores. Sempre fui encantada com essa máquina, né, da arte, essa grande máquina de encantamento, com quantas coisas incríveis que a gente constrói. E foi acontecendo de forma muito natural. Primeiro com os figurinos, eu também sou arquiteta, me formei em arquitetura, então a gente começou a entender a necessidade também de intervenções e, ao mesmo tempo, a preservação histórica, né, de todo o complexo que é patrimônio material e imaterial de Pernambuco. E a gente, a cada ano, identifica, tanto nos cenários, quanto nos figurinos, quanto na iluminação, toda essa parte, né, estética, onde a gente pode evoluir. E a ideia sempre é como a gente construir de forma mais real, para que o público realmente acredite, não só acredite, como ele se sinta também transportado no tempo. Então, a gente vai identificando de cena por cena, núcleo por núcleo, e essa intervenção é feita pouco a pouco, porque hoje temos um acervo com mais de 5.000 peças, e todas elas, as mais antigas, todas preservadas, porque fazem parte da história e de todo esse processo, né? Hoje, se a gente tem peças tão verídicas, é porque lá atrás existiu o pontapé inicial, e aí vem esse processo de evolução e de aprimoramento contínuo. Como foi o início, né? A entrada de Marina Pacheco nesse mundo aqui? Porque quando a gente passa essas muralhas, né? É como se fosse um mundo paralelo, é muito diferente. Então, como foi essa entrada? Você começou como atriz, você começou como figurinista, como foi? Eu comecei como atriz, com menos de 1 ano de idade. Como foi isso? Então, a gente tem a cena, né, no Sermão da Montanha, que tem as crianças de Jerusalém. Então, já é uma tradição na nossa família, todas as crianças participarem. Então, para toda criança é algo muito lúdico, né? Sim. Muito normal também. Meu filhinho está com 2 anos, ele já está entrando em cena. E é muito especial, até que um momento, né, a idade chega e você vai tomando novos rumos. Meus irmãos partiram para a parte burocrática, a parte administrativa, que é extremamente importante. E eu sempre gostei de arte, tudo para mim é o que mais me interessa. Então foi algo muito natural que foi acontecendo. Depois de atriz, eu comecei também a fazer parte da equipe de figurino e depois também na equipe de cenografia, e a parte de caracterização está em conjunto com tudo isso para que a gente passe esses personagens, né? Que a gente materialize esses personagens. E agora falar da Ana Paula, né? Como foi também a chegada? Eu gosto de saber dos meus entrevistados como foi a chegada, esse primeiro contato, essa experiência aqui com a Paixão de Cristo.
Então, sou Ana Paula Santana. Eu cheguei para fazer unidade, a paixão, né? Você é natural da onde? Eu sou de Recife, Recife. Arruda, né? Estou na dança há 35 anos, um pouco mais. E cheguei para a Paixão de Cristo em 98. Já a Marina está aí falando. Então muito já tem uma importante que eu estou história fazendo. muito boa também. Estou fazendo quando ela está falando um relato dela, estou fazendo a viagem que foi toda a nossa trajetória na cultura aqui, né? Quando entrou, a gente fez mais ainda a unidade. Essa é a importância da cultura aqui na Paixão, de dar novos brilhos, nova unidade, as formas, entendeu? Na Paixão, quando eu entrei, eu me senti assim, e me sinto até hoje, porque cada vez é um desafio, tá? Com muita satisfação, agradeço estar na família, né? Não inteiramente, é uma família a Paixão de Cristo. São uma muitas família. pessoas envolvidas, né? Entrei novinha. Entrou com quantos anos? 21. Mas é muito incrível, sabe? Porque geralmente todo mundo entra aqui muito jovem, né? Isso. A Marina é uma exceção, né? Mas não sei. É uma experiência, é uma bagagem que se leva para a vida, né? Isso. Porque é algo muito diferente do teatro, Isso. o normal que a gente idealiza, um teatro ali com poucas pessoas, né? Algo fechado. Então aqui é outra realidade. Então Isso. como é lidar com tanta gente e saber fazer a coreografia para esse tanto de gente, que eu quero saber como é que faz isso tudo. Então, quando eu entrei como atriz, né? Para fazer essa unidade da Paixão com a família em geral, né? E isso foi com o tempo, eu senti a necessidade de a gente mexer com o corpo do outro, vim da aula de dança afro. E aí se encantou-se também a família, isso eu não tiro nenhuma razão. Eles sempre dão um tchan para os atores, essa valorização. E me chamou para ser a coreógrafa na época, em 2006. Eu vou lembrando as datas. Mas 98 entrou como atriz, isso. então. Aí fiquei como atriz e a gente fazendo preparo, já faço minhas artes fora e fez essa unidade aqui dentro. Então, convidaram para fazer, que tal, vamos botar o balé afro, que naquela época existia escravo de tudo, independente era dança do ventre, a gente vamos juntar, vamos ver como é que fica essa unidade. Então deu muito certo. Então essa construção é cada vez um desafio. Todo ano uma coreografia nova, novos talentos, novos brilhos, novos diamantes que tem que colocar junto com os que já tem. Eu digo diamantes são pessoas preciosas, que a gente tem, talentosas, que dentro da cultura tem sua história e é uma palavra que eu gosto muito esse ano, de fazer a unidade que a gente precisa. Que a gente, mulheres, esse ano estamos de parabéns, porque as mulheres que estão dando essa força para a gente conquistar nosso espaço também, né? Com certeza, com certeza. E é isso aí. Quando ela fala dessa cultura, né, das pessoas daqui, inclusive, eu percebo também muito a participação da população, no geral, aqui. Então, Marina, como é a participação das mulheres, principalmente, também na confecção desses figurinos? Existe? Sim, nossa equipe de figurino, ela é composta por 11 pessoas, são 10 mulheres e é um momento que elas aguardam o ano inteiro e elas falam, os relatos são muito bonitos, que elas falam, nossa, trabalhar aqui é sempre um sonho, é o momento mais especial que a gente tem no ano. Aqui eu superei os meus desafios, as minhas dificuldades pessoais e hoje eu estou com muito mais coragem para enfrentar, para correr atrás dos meus sonhos, porque aqui, por esse lugar ser tão mágico e as pessoas verem que coisas tão difíceis que para algumas pessoas, se fossem pensar, talvez imaginasse que é algo impossível de se fazer, e aí você vê que é algo crível, que é real e que é possível acontecer quando você tem uma determinação, quando você tem um foco. Então, essa magia que esse lugar tem de a gente realizar, né, um teatro, de construir um legado,
de dar essa continuidade, de construir um teatro que ele é visto pelo mundo inteiro, sabe? Então isso dá garra para que essas mulheres, não só da equipe de figurino, mas todos os nossos colaboradores locais, porque aqui também tem essa importância muito grande de gerar um emprego local, sabe? De incentivar essa cadeia, né, produtiva, e de receber tantos turistas, de levar a nossa arte, nossa cultura, né, para além das fronteiras de Pernambuco e do Brasil também. É realmente uma cadeia, né? Algo que vai se entrelaçando com o outro e traz essa referência do maior teatro ao ar livre do mundo. Inclusive, né, falar de que a gente está aqui num cenário aberto, né? Então, se vocês ouvirem algum barulho, é porque a gente optou, né, por esse local realmente aberto, mostrando como é a essência desse lugar, né? Uma paz, assim, a gente escuta os pássaros cantando. Então é isso, a gente escolheu esse ambiente aqui pra gente bater um papo. A produção também tá a todo vapor, então se vocês verem carro passando, é isso, gente. Aqui é assim, é produção o tempo todo. Mas, Ana, como é a questão da coreografia? Como é que você monta a coreografia? Porque são muitas pessoas envolvidas, né, nesse processo. Então, o processo da coreografia, cada ano, como eu falei para você, é um desafio. Então, eu vejo o cenário em si para estar uma complexidade no espetáculo junto com a coreografia. Não é só uma coreografia, é uma história para desenvolver para o próprio Herodes na cena. Então, a coreografia, cada parte da coreografia tem uma história. Isso é muito importante para mim e passo isso para eles. Eu treino eles 5 meses antes. A criação e depois... Ou seja, é um processo, é um né? processo de cada parte corporal e conversa com eles como é que procede aqui, comportamento, tudo isso é levado para eles. Como são profissionais, queira ou não, de outras áreas, eu procuro sempre novos talentos de outros grupos que agrupem para conhecer nosso trabalho. Então, a coreografia vem disso, vem muita energia, a satisfação de passar para Herodes, para o público em geral, isso é muito satisfatório para a gente. São, em média, quantas pessoas? Hoje são 9. 9 pessoas. São 5 homens e 5 mulheres, né? São 5 bailarinas e 5 bailarinos no contexto. Então, cada um faz sua... Porque sempre tem um reserva. É interessante isso. Dança 9, mas Isso. sempre tem um, porque se caso alguém se machucar, Isso então mesmo, tem sempre. Pois é. Que compõe. Muita gente por trás, né? Nos bastidores também. Inclusive, você falou que tem um acervo enorme, né? De peças, de figurinos. Mas tem aquela especial que a Marina diz, olha, essa aqui é a minha predileta, eu tenho uma história com ela. Olha, tem uma que sempre é um desafio e sempre quando a gente conclui, né, a peça, a gente fala, tá à altura de uma rainha. É o figurino da Rainha Herodíades. E aí, esse ano é o primeiro figurino que a gente está usando uma técnica milenar de origem árabe, chamado macramê. E aí o figurino da Rainha Herodíades é todo feito, né, de tramas que foram tecidas à mão, em cordões de ouro. Então, assim, poder estar inserindo, que já era um desejo, um sonho, já de alguns anos, de inserir essa técnica e primeiro calhou de ser nessa personagem, né? Porque é uma técnica que faziam adornos para os camelos, para os cavalos, cortinas, enfim, era usado em tudo. E aí eu já pesquisava, comecei a estudar. E aí esse ano a gente conseguiu trazer para a personagem da rainha. E é sempre desafiador, né? Porque dentro de uma bacanal, uma corte, né? Um palácio enorme com vários convidados, vários reis, rainhas, cortesãs, escravos. E é o cenário que tem maior número de pessoas no palco. Então, esses figurinos, eles têm que dialogar entre si. A cartela de cor. Então, eu não posso inserir qualquer cor.
A rainha, ela tem que chamar mais atenção do que todos os demais no palco, a rainha e o rei, né? Então, ela tem uma capa vermelha, linda, as passemanarias são vindas da Índia. O figurino do rei Herodes é um tecido que veio da Turquia. Então, assim, são os 2 personagens onde a gente teve os primeiros tecidos, adornos, acessórios que foram realmente vindos do Oriente Médio. Então, assim, para nós que fazemos, né, toda essa parte dessa construção estética, é uma alegria muito grande, porque é você tornar o mais real possível, né? Então, na coroa dela tem peça marroquina. Então, é muito legal. E peças que você vê que tem um tempo, sabe? Que tem história, não é qualquer peça. E essa construção, leve média, quanto tempo, né? Porque tem todo, como você falou, peças marroquinas. Como é essa construção? Olha, é um garimpo que a gente faz durante o ano inteiro, né? Buscando peças, referências. Então, esse processo começa desde o ano anterior, porque a gente já começa a fazer os estudos, rascunho de roteiro, e aí depois que o roteiro está pronto, a gente faz a decupagem. Então, tem essa linguagem do cinema com o teatro. E aí eu sempre brinco, né, com a nossa equipe. Tem que ser tudo muito real, porque a câmera está perto, né? Tem o público muito perto. Tem a câmera 4K que pega. A gente trabalha com câmeras como a Alexas, que são as maiores, assim, que são usadas realmente no cinema. E a gente também tem a distância. Então, as peças, elas têm que ter esse efeito e tem que ser tão real de perto quanto de longe. E dentro do universo do figurino, do cenário, quanto mais camadas, eu tive aulas com 2 grandes mestres, que é Vitor Moreira, nosso primeiro figurinista. A minha avó também, ela executava os figurinos, então eles, enfim, tinham essa sintonia perfeita na criação, essa dupla, que eu aprendi muito. E também com o grande mestre Francisco Brenan. Então, eles eram contemporâneos e criaram cenários. Eles criaram cenários e figurinos para o Alto da Compadecida na mesma época da construção daqui. Então, eu tive aulas com eles. E eles falavam, quanto mais camadas, mais o ator cresce em cena. E, às vezes, a gente se depara com alguns atores que têm alguma resistência. Por que isso? Por que aquilo? Nada na concepção da criação, seja do figurino, né? Nada é por acaso. E aí, às vezes, eu testo, sabe? Eu deixo o ator nos ensaios, porque a hora é agora, nesse período que a gente está de ensaios, para que ele entenda como vestir. Ontem a gente estava ensaiando o Sermão da Montanha e Kleber usou o manto pela primeira vez. E ele usou nos filmes, mas agora é um outro momento. São marcas, falas, luz, as pessoas que ele está contracenando, os atores. Então, o diretor olhou para mim e fez, Marina, amanhã coloque ele para passar o dia inteiro usando esse manto. E aí ele vai treinando até que à noite ele já esteja sabendo como usar. É uma questão de adaptação, né? De né? adaptação, exatamente. Então, a Maria e a Madalena têm um manto, tem a túnica, tem um manto no ombro, tem um manto na cabeça. Então, algumas atrizes, para que tanto tecido? Eles usavam assim, e é tingimento natural. E a roupa também tem o cheiro do tingimento natural, que é das raízes, das plantas. Então, tudo elas ficam muito impressionadas. Mas aí, às vezes, nossa, eu não estou sabendo usar direito. Por quê? Porque o ator também tem que saber que ele não vai só estudar a fala, ele só não vai estudar só a marca. Ele tem que também saber como utilizar os instrumentos todos do trabalho, que também é o corpo e a voz. E é o visual também, né? O figurino. Exatamente. É o que dá aquele up em tudo, né? Exato. Eu acho incrível. E o figurino também conversa com a coreografia, né? Porque tem que estar ali andando lado a lado. Então, como é também a elaboração para os bailarinos, então, né? A coreografia e o figurino são partes importantes também. Essa sintonia do figurino com Marina é super importante, que a gente sempre
Vocês conversam antes? Conversa no dia, fez isso, tá mudando. Vamos experimentar nos ensaios, como é que se eles estão se sentindo bem. Então, nos ensaios também tem a questão da adaptação no figurino? Sim, sempre que a gente faz intervenções, a gente começa a inserir os figurinos aos poucos. E aí, ontem já fizemos os primeiros testes para entender como as novas peças do figurino estão se comportando no momento que os bailarinos estão executando a coreografia. Isso. E aí a gente vê o que é que está funcionando, o que é que não está, o que é que não está sendo tão preso, está se soltando ou está machucando. Então, tem que tudo ter isso toda tem que aquela adaptação. Isso, toda a adaptação. É um conjunto, né? A dança com o figurino, isso é tudo importante, tem que estar um conjunto completo, uma sintonia, né? Porque, queira ou não, ela tem essa preocupação, eu também tenho essa preocupação de estar lá um desconforto e está prejudicando o espetáculo, sim, a dança em si, não é? É isso aí muito importante. Isso o pessoal do figurino tem essa preocupação também. Marina tem essa preocupação de perguntar como é que está, se está confortável. Todos esses detalhes, eu não tenho que falar que somos realmente unidades. Com certeza. Meninas, o papo tá muito bom, mas agora a gente tem um mimo para vocês, né? Lá da Casa Seu Luiz, né? Eu vou pedir para minha produção entrar aqui com os mimos para vocês. Podem entrar, tá? Olha, a Casa Seu Luiz, né, que em breve abrirá as portas, né, em Caruaru. Um ambiente super aconchegante e descolado, né, que ganha uma vida muito charmosa lá na Avenida Oswaldo Cruz, tá, em Caruaru. Que é aí o empresário Luiz Lacerda, que tem uma história com a Rádio Liberdade também, e agora abre a Casa Seu Luiz, né, que ele residiu durante décadas, né. A Casa Seu Luiz abrirá as portas para café da manhã, almoço e janta. Então será um espaço que proporcionará aí reuniões, tá, um ambiente bem aconchegante, trabalho, você também um final de tarde para tomar aquele cafezinho, um vinho, enfim, muitas novidades. Inclusive segue lá, @Casa do Seu Luiz _. Meninas, espero que vocês gostem do mimo, tá? Da Casa do Seu Luiz, especialmente para vocês. Nossa, olha, lindo. Muito obrigada. Amei saber da novidade. É, a novidade, Marina, tem que passar era por lá. Muito querido, conheci demais. Uma figura inspiradora, né, para todos nós. Com uma história maravilhosa também de vida. Exato. Mas vamos continuando por aqui, né, o nosso podcast da Paixão, com a Rádio Liberdade, a rádio oficial aqui da Paixão de Cristo. A gente está batendo um papo maravilhoso com a Marina Pacheco, né, que nessa parte a gente está falando sobre os figurinos, e também com a Ana Paula Santana, a coreógrafa. Marina, como é o figurino para Maria Madalena, né? Porque esse ano você também vai atuar como Maria Madalena. Então, como é a preparação do figurino, sendo preparado por você mesmo, que você também vai estar ali atuando? Então, como é essa preparação? Então, o figurino da Maria Madalena e da Maria, eu comecei, né, essa pesquisa profunda sobre tingimento natural, como era feito na época. E aí, o primeiro ano que a gente fez essa intervenção, ainda com a dupla Carlos Reis e Lúcio Lombardi, eu falei, olha, a gente vai usar tecidos de fibras naturais, de teares manuais, e são fibras que realmente existiam na época, que é algodão, linho, cânhamo, enfim. E aí eles ficaram super empolgados com a ideia, Eduardo Morotó também, que é o diretor dos filmes. Eles compraram a ideia e a gente fez o primeiro ano tons mais crus, e aí depois Carlos Reis chegou, fez... Olha, foi um processo, evoluímos muito, realmente dá um peso, dá uma realidade, mas bato na tecla, volto a bater na questão da cartela de cores, porque são figuras que têm uma cartela de cor muito reconhecida, porém, antigamente eram tecidos sintéticos que se usava aqui no espetáculo, cores muito vivas. Então, assim, se existe um porquê que era feito assim, porque eles tinham menos recursos,
de pesquisa. Hoje em dia a gente tem a internet à nossa disposição. Antigamente era só através de livros ou idas ao cinema e tinha que memorizar tudo. Então hoje a gente tem tudo na palma da mão. Sim. E aí essa pesquisa pode ser realmente aprofundada. E o meu desafio foi encontrar as cores da cartela de cores delas de origem natural. Então, depois de muito pesquisar, eu fiz um curso lá em São Paulo com uma estilista que é referência na moda sustentável, que é Flávia Aranha. Então, eu fui lá, fiz o curso de tingimento natural. E aí eu trouxe todos esses conhecimentos, como limpar o tecido antes de fazer o tingimento natural, como fazer a cor fixar também de forma natural. Então, é todo um processo. E isso tudo é feito aqui hoje? Tudo isso é feito aqui. Então, o tecido a gente chama de purgar, que é limpar com bicarbonato. Então, é um processo no fogo, o tecido fica, né, nessa solução. E é um processo, parece um laboratório químico, sabe? Então, tem essa mistura. E aí eu encontrei as cores de Madalena e de Maria através... De Madalena é uma planta nativa da Amazônia chamada crajiru. É uma planta medicinal. São folhas, assim, alongadas, de cor um pouco roxa, rosa, tons avermelhados. E aí o tecido, a gente faz essa limpeza, depois vai para o chá com o crajiru. E depois a gente também coloca o fixador natural, que é a base de tanino. Tanino é uma substância encontrada na uva, na romã, na casca do caju. Sabe aquela substância que a gente, quando toma o vinho, trava? Então, aquela substância é o que faz fixar a cor. Que interessante. E aí dá um tom rosado, sendo que para dar essa fechada, ficar um tom meio um roxo envelhecido, a gente faz um processo químico que é com ferro e aí transforma o pH daquela solução para mais básico. Química pura. Se você coloca limão, vinagre, qualquer ácido, você vai alterar o pH e ele vai ficar mais claro, um rosinha. Se você coloca uma solução básica, ele escurece. E a gente encontra isso com o vinagre misturado com o ferro. E aí esse ferrugem faz essa cor escurecer. Então, assim, até a gente encontrar essa cor, teve todo esse processo, é trabalhoso, mas fica incrível o resultado. E o da Maria é com a planta chamada genipapo, que quando você corta o fruto de genipapo verde, se você pegar ele, um fruto maduro, ele dá uma cor amarela. E se for o fruto verde, ele dá uma cor azul. Apenas de cortar, o fruto ter contato com oxigênio. Então, depois você extrai essa cor no álcool para dar o tom azul da Maria. Então, são muitos detalhes. Eu fico impressionada. A cada conversa que eu tenho aqui, eu fico muito impressionada. Mas, Ana, você falou que também já atuou. A Ana continua atuando, agora só está na parte de coreografia. Continua atuando. Como é essa experiência? Continuo atuando em Herodes, né? E olhando a coreografia, estou sempre junto lá, eles sempre olham para ver os detalhes. E vou para a Lamentação, vou para Judas. Então são mais de 20 anos também atuando aqui na Paixão de Cristo. Isso, comecei como atuando. E Marina falando aí da essência das ervas, isso é importante. Trazer uma ancestralidade para dentro também da coreografia. E eu fico tão contente que isso a gente vou acompanhando junto com ela, com o pessoal, essa parte. É uma construção. É uma construção em conjunta, não é? E ela falando, cada vez que ela vai falando, a gente sempre vê as viagens, que tem pessoas que também foram para a Turquia, que estão na China, que foi para a África, como eu fui para Senegal, aprender na faculdade de Senegal, tive convivência com o pessoal da Turquia, o pessoal da África, isso tudo. Trazer essa para dentro é super importante, como ela fala, trazer essas ervas, essas raízes para fazer a cor, né, do figurino.
Os Isso saberes foi- ancestrais, né? saberes Seja no ancestrais. figurino, Isso. seja nos cenários, seja na coreografia. Isso. E Ana Paula, ela tem um trabalho social muito bonito com a dança, É. para além daqui do trabalho da Paixão de Cristo, de Nova Jerusalém, mas ela tem um grupo de dança, esse trabalho social ao longo do ano. Então, é um trabalho muito bonito que Onde ela é feito? desenvolve. A coreografia e o trabalho social fica lá em Água Fria. Tem o Daroe Malungo, que é uma instituição de pessoas carentes, e tem o meu próprio grupo também, que fica em Água Fria. Água Fria. Num bairro do Recife. Eu acho muito interessante, porque a dança também muda vidas, viu? É um trabalho social. É uma terapia Tá de também, parabéns, viu? Parabéns. Obrigada. Olha, a Marina, quando você fala também, né, da influência do Vitor Moreira, que foi um dos que também participou, então qual a influência que você traz contigo, né, para os dias atuais, né, da influência que o Vitor teve nessa participação dele também? Então, ele esteve com a gente muito presente até pouco tempo, né? Ele partiu durante a pandemia. E ele foi um dos remanescentes, né? Desse grande grupo de amigos que iniciaram aqui. Então, ele foi peça fundamental na construção. Né? Ele foi quem desenhou a primeira planta baixa daqui do teatro. Ele foi quem desenhou os primeiros figurinos desde dos espetáculos que aconteciam na Vila, que se iniciou em 51. Então, ele chegou aqui em 52. E aí acompanhou todo o processo de 10 anos de espetáculo na Vila. Depois teve uma pausa de 5 anos para a construção daqui do teatro. E ele era um dos melhores amigos reais, assim, muito próximo dos meus avós. E ele tinha esse diálogo com a personalidade de cada um. Meu avô já ficava muito mais na parte de criação, na parte arquitetônica, na parte de construção. Então, eles trocavam cartas. O livro que conta a história do meu avô, que é escrito por Jamildo Melo, ele foi baseado mais de 50% nas cartas que eles trocavam. Era o meio de comunicação na época. E aí também tem os relatos no livro escrito pela minha avó, que é Réu, se desse eu escapei, já sei que vou para o céu. Então, tem uns depoimentos lindos, né? Que ele falava que, do mesmo jeito que meu avô carregou pedras, a minha avó dava o sangue nas agulhas, construindo o figurino. Então, tio Vitor criava, a minha avó executava junto com a equipe das comadres dela que faziam os figurinos. E com o meu avô, ele sempre ficava nessa parte de criação dos cenários, na concepção dos personagens. Quando foi para escrever o texto, foi ele que incentivou. Meu avô achava que precisava focar na construção e tinha que encontrar alguém para escrever o texto, sendo que ele só tinha 1 ano para o texto ser escrito. E ele convidou a Ariano Suassuna para escrever o texto. E Ariano disse: Plínio, eu levo 5 anos para escrever um texto como esse. Ele fez: eu só tenho 1 ano. Eu tenho que inaugurar em 68. Aí Vitor Moreira falou: então, Plínio, a pessoa ideal para escrever esse texto é você. Ninguém mais do que você pesquisou tanto e tem tanto conhecimento sobre o assunto. Se alguém for pegar do zero, vai levar muito mais tempo. E aí ele convenceu. E aí tem uma curiosidade muito engraçada, que quando ele escreveu os primeiros, e já tinha não sei quantas páginas escritas, ele chegou e escreveu uma carta para Vitor Moreira e fez: meu caro amigo, eu estou enviando segunda-feira as primeiras páginas para Ariano revisar. Eu falei para ele que ia ameaçar ele, que ele tinha que revisar o meu texto para saber se presta para ser ensinado ou se ele está só para ser lido. Se tá bom ou se tá uma merda. Mas aconteceu do Ariano realmente revisar? Ariano foi a pessoa que realmente que já tinha experiência como teatrólogo. E foi o crivo dele que fez meu avô acreditar que o que ele estava escrevendo realmente estava sendo algo muito, muito bonito de ser encenado, entendeu? Então, assim, ele, além de escritor, Ariano também era crítico de teatro. Né? Ele escreveu várias peças. E ninguém melhor do que ele. E aí eles fizeram essa parceria
o meu avô ajudou a escolher as primeiras locações para o filme da Compadecida. A primeira versão para o cinema, que foi de Jorge Jonas. Depois teve a segunda versão, que é de Guel Arraes. E agora vai ter a terceira versão. E a primeira foi toda filmada aqui. Isso. E aí meu avô ajudou a ele escolher as locações. Ariano veio para cá com a equipe. Francisco Brenan desenhou os figurinos. Lina Bobardi, que é uma grande arquiteta, ela que desenhou os cenários. E foi todo executado pela equipe local. E meu avô foi o produtor executivo. Então, assim, antigamente as notas iam todas em caminhão, com notas fiscais, as prestações de conta, é tudo certinho, que ele era bem rígido. E aí foi um momento que eles também aproveitaram para fazer essa revisão desse texto. E a inauguração foi em 68. Então, essa parceria, né? Então, são muitos mestres reunidos e a gente fica escutando as histórias assim. Nossa, quantas pessoas importantes passaram por aqui. Pois é, são 54 anos de história, né? E um grande celeiro, né, aqui em Fazenda Nova. E não só Fazenda Nova, como toda essa região aqui pernambucana. Quanta riqueza guarda esse lugar, quanta riqueza em história é envolvida aqui, porque tudo tem um significado. E isso que é incrível, isso é o que traz a magia para esse lugar, que está de parabéns. Meninas, vocês estão de parabéns por estarem envolvidas nesse processo criativo. Estamos chegando ao final, infelizmente, né? Foi um prazer, Ana Paula, tê-la aqui comigo. A Marina também. Vamos nos encontrar, né, em uma próxima edição do nosso podcast, falando um pouco sobre a vida de Maria Madalena, mas foi muito bom tê-las aqui comigo, tá? E com certeza eu vou acompanhar esse ano, essa edição, que com certeza sempre tem uma mudança e sempre é algo especial, né, Marina? Sempre, sempre. O prazer foi nosso. Muito obrigada pelo convite. Eu também, o prazer foi nosso. E venham mesmo assistir, que tem coisas inéditas, maravilhoso. E isso vai daqui do sertão para Pernambuco em geral, que espera esse momento por um ano. Para isso vir assistir esse espetáculo. É verdade. Em geral. Pois é, gente, vamos concluindo o nosso podcast, né? Mais um episódio, tá? Lembrando que Rádio Liberdade é a rádio oficial aqui da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém. Então, continue ligado, porque vai ter outros bate-papos legais por aqui e eu quero ver todo mundo juntinho com a gente, tá? Então, até a próxima!